E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de um tema rápido, objetivo, mas muito corriqueiro nas nossas vidas. Vamos pensar um pouquinho sobre pressentimentos, é o nosso tema de hoje. Eu digo rápido, tão rápido e objetivo que o Kardec tratou desse assunto no Livro dos Espíritos, nas questões de número 522 a 524. Só que, para quem estuda um pouquinho mais a doutrina, sabe que no período em que o Kardec viveu, além das obras básicas e principais da codificação, ele teve diversas obras paralelas. E uma delas de grande relevância é a Revista Espírita, que sob o comando do Kardec, ela nasceu em 1858 e ele dirigiu a revista até 1869, 31 de março de 1869, que é a data da desencarnação do Allan Kardec. Esse tema pressentimento, ele foi tratado pelo Espírito São Luís no terceiro mês de edição da revista, em março de 1858, quando ele escreve um texto intitulado Fatalidade e Pressentimento. Mas o que vem a ser isso? O espírito que, quando o Kardec formula a questão do pressentimento, a questão 522, o espírito que responde diz algo no sentido de que quando a gente vai passar pelo processo reencarnatório, quando a gente ainda está no plano espiritual, sendo preparado para reencarnar, a gente recebe um cronograma das provas que a gente vai ter que passar aqui na Terra. E esse cronograma, quando a gente ganha a vida corpórea, quando a gente desperta para a vida corpórea, ele cai no véu do esquecimento, de forma proposital. Mas para que a gente tenha um direcionamento das provas com que a gente vai passar, Deus permite que a gente tenha pequenos insights quando esses acontecimentos vão ocorrer nas nossas vidas. E esses pequenos insights são os pressentimentos. Eles podem acontecer por um sopro de um espírito protetor, um sopro bem suave, mas na maioria das vezes os pressentimentos eles afloram do nosso íntimo. A gente pode fazer uma comparação pensando da seguinte forma: quando a gente vai reencarnar, nos é dado um roteiro, desde o início da nossa vida corpórea até o fim. É muito parecido com um piloto, de avião. Ele, quando vai viajar, previamente ele faz o quê? Um mapa de voo, aonde ele traça a rota, aonde ele analisa e estuda as situações climáticas que ele vai enfrentar pela frente. Enfrentar pela frente é até estranho, mas que ele vai, é redundante, mas que ele vai se deparar pelo caminho, para que ele possa tomar uma decisão. Eventualmente, se tiver uma turbulência, se ele segue na turbulência ou se ele desvia. Da mesma forma, o espírito nos é dado uma leve mensagem para que a gente possa tomar uma decisão rápida em qual caminho a gente vai seguir. Por mais que a gente tenha
essa rota de provas existenciais, Deus, acima de tudo, nos permite a escolha através do nosso livre-arbítrio. E o pressentimento, ele serve como um alerta prévio. Mas é um alerta muitíssimo suave, sutil, quase que imperceptível. Por que isso? Porque se fosse uma visão muito clara dos fatos e acontecimentos, nos depararíamos com outro campo da ciência espírita, mais voltada para a mediunidade, que é a clarividência. Que aí sim é um fenômeno oriundo da faculdade mediúnica, onde o médium ele enxerga de forma muito clara e prevê, ele tem uma espécie de uma premonição de fatos e acontecimentos futuros. Mas o pressentimento não, ele não tem uma definição. Inclusive, São Luís, inclusive nesse texto da revista de março de 1858, esse texto de São Luís, o Kardec faz uma pergunta, o Kardec traça uma pergunta para ele, que eu vou reproduzir aqui, eu achei muito interessante, em que ele diz o seguinte: podem os espíritos advertir-nos diretamente de um perigo? Eis um fato que parece confirmá-lo. Uma senhora sai de casa e segue pela avenida. Uma voz íntima lhe diz: volta para casa. Ela vacila, a mesma voz faz-se ouvir várias vezes. Então ela volta, mas refazendo-se exclama: mas que vim fazer em casa? Vou sair mesmo. Sem dúvida isto é efeito da minha imaginação. Então retomo o caminho. Dados alguns passos, uma viga que tiravam de uma casa bate-lhe na cabeça e ela cai desacordada. Que voz era aquela? Não era um pressentimento do que lhe ia acontecer? São Luís então responde: era um instinto. Aliás, nenhum pressentimento tem essas características, são sempre vagos. Então, se a gente pudesse dar graus para esses insights, a gente poderia dizer que o pressentimento é o mais sutil, é o mais suave, é o mais imperceptível. Depois o instinto ele já começa a ter um pouco mais de clareza, e aí a clarividência obviamente é um fenômeno, um fato, um acontecimento muito claro na visão do médium. E uma outra distinção que talvez valha nesse momento é que, como nós dissemos, a clarividência é um fenômeno mediúnico, enquanto que o pressentimento é um fenômeno anímico. Por que eu digo anímico? Porque o animismo vem de ânimos, da alma, é algo que aflora do interior do espírito. E isso fica muito claro quando a gente lê a pergunta, a questão 522 e a resposta do espírito. O Kardec pergunta o seguinte: o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Responde o espírito: é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. Que escolha é essa? Aquela escolha probatória que a gente faz, das provas que a gente vai passar no momento que a gente está sendo preparado para a reencarnação. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete.
Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão lhe chega o momento de sofrer. E esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Então, finalizando, por que esse tema é muito importante nas nossas vidas? Porque a gente deve manter sempre os nossos pensamentos em vigília. Jesus dizia: orai e vigiai. Então, se a gente tem um pensamento muito leve, muito elevado, a gente vai ter as respostas e avisos da vida de fatos e acontecimentos que a gente vai passar pelas provas com brevidade. E uma vez estando em equilíbrio, nós teremos condição de discernir, de captar esses avisos, processar na nossa mente, no nosso coração, e se nos depararmos numa situação de confusão ou de dificuldade de qual caminho a gente deve seguir, o que a gente deve fazer, aí devemos elevar os nossos pensamentos a Deus, recorrer a Ele e aos espíritos superiores. Então o tema pressentimento, ele está muito ligado com o nosso estado de espírito. Se estamos bem, com pensamentos elevados, esses pequenos insights eles vão se tornar mais nítidos e teremos mais condições, na verdade, de suportar as provas que vêm pela frente. Tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus e até a próxima.